Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu sou jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, doutorando, eu estou aqui no Estado do Espírito Santo. Bom, as minhas experiências dentro do cotidiano escolar sempre foram ásperas e inflamadas. E eu resolvi contá-las, são as minhas experiências, e é claro que nem todas são inflamadas e terríveis. Mais de 100 experiências, 90 são horrorosas. Irei contar para vocês algumas das minhas experiências. Um belo dia eu estava num congresso de professores, obviamente, e participei de uma reunião em que vi uma professora em volta de uma mesa de pãezinhos de mortadela, pulando com a perna só, como se fosse o saci. O olhinho dela brilhava enlouquecidamente pelos pãezinhos. Parece que ela nunca tinha comido um pão, uma mortadela e um salgadinho e tinha bebido um refrigerante quente. Aquela cena me deu um desânimo, aquela cena me deu uma tristeza que eu pensei, isso não é para mim. Eu não quero mais conviver nesse ambiente. Depois que eu vi aquela professora engasgando com a mortadela e com aquele pão de sal, eu fiquei enlouquecido. Entrei na fila, também perdi o controle, comi 4, 5 pães de sal com mortadela e muito refrigerante quente e uns salgadinhos gordurosos. Aquele era o congresso dos professores. Me envolvi nos salgadinhos, me envolvi na mortadela como se fosse a última da minha vida. Nunca comi tão enlouquecidamente. Tudo isso foi fruto da minha experiência. E aquilo me fez me transformar num homem mal educado. É claro que não foi apenas naquele momento, que em outras situações, até hoje eu também sou uma pessoa mal educada, mas eu tento me controlar. A gula naquele dia me tomou posse. Eu caí em cima daquela mesa de pãezinhos e ela me empurrando, querendo comer tudo sozinha. Depois elas apareceram na mesa, era um congresso de professoras e de professores. E aí foi uma loucura. Elas pulavam enlouquecidamente, empurrando umas às outras como se fosse a última mortadela e o último copinho de café da vida delas. E aquilo foi de uma mediocridade, eu me afastei com medo de levar uma unhada ou de sair cego daquela mesa, porque elas estavam furiosas, enlouquecidas, e eles também. Me afastei e fiquei visualizando. Claro que eu já tinha guardado meus 5 pãezinhos para me proteger da fome que viria durante todo esse congresso, que seria um sopro, um soco no coração. A coisa mais chata do mundo. Os textos são os mesmos, isso é, se tiver texto, porque muitos deles botam um slide lá e nem apresentam a fonte nem o referencial teórico. São aquelas pessoas que criam essas formações, esses congressos, para dizerem que estão trabalhando. São professores que saíram fora da sala de aula, correram do cotidiano escolar, porque sabem que para ali, nesse dia a dia da escola, precisa ter estômago, e elas não tinham mais estômago. O estômago delas já estava tomado com as coxinhas e com a mortadela. Então elas foram para outro departamento, e para ficar lá, elas precisam inventar que fazem alguma coisa, e não fazem merda nenhuma, a não ser ficar vigiando os docinhos e os salgadinhos que botam nessa formação ridícula. Enfim, elas não têm capacidade para dar formação para ninguém. O referencial teórico delas é medíocre, é baixo, é pouca coisa. Olham nos slides, textos, enfim, geralmente é a mesma coisa, é o mesmo texto e nenhuma referência, e nenhum referencial teórico. O que elas fazem mesmo, como já foi dito, é proteger os pãezinhos de mortadela. Enfim, a educação é de uma mediocridade. É claro que toda regra tem exceção. Nós temos professores maravilhosos, eu já conheci muitas professoras alfabetizadoras brilhantes, que dão a alma para que o Brasil evolua, que dão uma alma para que a criança aprenda. Parabéns, alfabetizadora, parabéns, professoras, que conseguem saber qual é o seu verdadeiro papel. Meu respeito, mas infelizmente a minha experiência foram as piores. Dentro da educação eu conheci cada colega que parecia uma louca, desequilibrada. É por isso que eu quero deixar claro que eu não dou carona para colega de trabalho, principalmente para professor e nem para professor. Sabe o que eu faço? Eu ando com uma caixa de papelão enorme e boto um boneco na frente
para falar que tem alguém para não dar carona para elas, por diversos fatores. Atualmente por causa do corona e também antigamente por causa da língua delas, porque elas falam muito. Elas entram no seu carro, descem do seu carro falando mal de você, torcendo para que você consiga bater seu carro no primeiro poste de inveja. Eu sou muito odiado na educação, sabe por quê? Porque eu tenho carro, sou DT, não sou efetivo e elas não podem imaginar um DT que tem um carro de 140 mil reais, que anda cheiroso, que tem mestrado, que fala bem, que é bem educado. Elas queriam que eu fosse a pior desgraça do mundo, mas eu não sou a pior desgraça do mundo. Elas fazem de tudo para eu perder o emprego, inventam relatórios, falam mal de mim, se juntam com esses diretorezinhos de merda que estão prontos para prejudicar os outros e achando que vão ficar na direção pro resto da vida. E aí, simplesmente, fazem de tudo para o outro perder o emprego. Mas não tem problema, as pessoas se seguram, as pessoas se garantem, a vida passa. E você, que permanece nesse mundinho de maldade, vai passar o resto da sua vida comendo pão com mortadela e pulando com a perna só como se fosse uma louca em volta daquelas mesas de pães e de salgadinhos que são ofertados na formação. Enfim, é claro que toda regra tem exceção, como já foi dito. Eu me envergonho, eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu tenho vergonha. Não desprezo, eu tenho vergonha, eu estudei minha vida inteira. Comecei a fazer mestrado, fiz comunicação social, fiz pedagogia, fiz licenciatura plena, comecei a fazer o doutorado em 2 instituições, mas resolvi trancar pela angústia e pelo sofrimento da vida, pelo fato de estar inserido nesse universo. Não que a educação seja ruim, acredito na educação, acho que as pessoas precisam e merecem uma educação de qualidade. Nunca tive problema com aluno, mas com os colegas, para você que está estudando, que faz a licenciatura, quando você entrar numa escola, entre calado, fique calado ou fale somente o necessário. Não dê carona para elas ou para eles. Não fique sozinho, nem com aluno, nem com diretor, nem com professor, nem com pedagogo, com ninguém. Sempre de frente para todo mundo te ver e que possa também fazer leitura labial. Porque elas podem inventar alguma coisa de você absurda. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga, desculpe a frustração e a angústia aqui do estado do Espírito Santo.